E se a história que lhe contaram sobre Jesus for a maior e mais bem-sucedida ocultação de todos os tempos? Imagine isto por um segundo. O maior segredo sobre a figura mais influente da história da humanidade não são os seus milagres, nem a sua ressurreição, mas sim um silêncio, uma lacuna vazia e ensurdecedora na sua história. 18 longos anos simplesmente desaparecem do registro da vida de Jesus. Desde o momento em que ele era um prodígio de 12 anos, a confundir os doutores no templo, até ao instante em que subitamente reaparece, aos 30 anos, já como um mestre, filósofo e revolucionário plenamente formado. Onde esteve ele durante todos esses anos perdidos? O que estava a fazer? A história oficial simplesmente encolhe os ombros. Os evangelhos saltam de uma criança gênio para um mestre consumado sem qualquer explicação. Como se o homem que mudou o curso da história tivesse passado quase 2 décadas a fazer absolutamente nada que importasse. Mas aqui está a dura verdade. Isso é uma mentira. Não apenas uma pequena omissão, mas uma ocultação deliberada. Um silêncio tão cuidadosamente arquitetado que guardou a verdadeira fonte do poder de Jesus por quase 2000 anos. E aqui está a reviravolta. Em Amsterdão, em 1670, Baruch Spinoza, o filósofo que a própria Igreja tentou apagar da história, nem sequer procurava pelos anos perdidos de Jesus. Ele estava a investigar algo ainda mais fundamental. No entanto, o que ele descobriu em manuscritos esquecidos e nas margens de textos proibidos não só preencheu esse vazio de 18 anos, como o transformou na chave para compreender tudo. Porque Jesus não estava à espera, ele estava a preparar-se. Ele não estava simplesmente em Nazaré a martelar madeira numa oficina poeirenta. Ele estava numa jornada. Uma jornada tão explosiva e perigosa que a Igreja não teve outra escolha senão apagá-la. E se conhecer esta jornada, se ousar realmente vê-la, ela não irá apenas desafiar a sua fé, irá forçá-lo a questionar a própria estrutura do mundo em que vive. Agora deixe-me levá-lo à mente do homem que desvendou este segredo. Baruch Spinoza não era um pensador de poltrona, a rabiscar ideias seguras à distância. Ele era uma tempestade, um pensador tão audacioso, tão destemido, que até a sua própria comunidade o expulsou. Nascido no mundo judaico de Amsterdão, Spinoza tinha tudo o que um futuro rabino precisava. Uma formação profunda nas escrituras hebraicas, domínio do Talmud e até um contato com as tradições ocultas da Cabala. Mas aqui está o detalhe. Ele recusou-se a parar por aí. Enquanto outros permaneciam na segurança da tradição, Spinoza ousou ir mais além. Ele leu filósofos gregos, estudou teologia cristã e debateu ideias que a maioria dos homens nem sequer sussurraria. E a sua mente era como uma arma. Ele não se limitava a ler esses textos. Ele devorava-os, desmontando as contradições, expondo as edições, rastreando cada história até a sua origem. Ele era fluente não só em hebraico, mas também em aramaico, grego e latim. Pense nisso por um segundo. Numa época em que a maioria das pessoas nem sequer sabia ler a sua própria língua, Spinoza conseguia manter conversas através de civilizações. Isso tornava-o singularmente perigoso. Por quê? Porque ele podia comparar. Ele conseguia ver o que a Igreja queria esconder. Ele conseguia rastrear as mudanças, palavra por palavra, frase por frase, desde os pergaminhos originais até as versões simplificadas e manipuladas entregues aos crentes comuns. Ele não era apenas um filósofo, era um detetive da verdade, um homem a perseguir fantasmas em manuscritos antigos, e nessas linhas frágeis e semi-apagadas, ele encontrou sussurros, referências a jornadas, a ensinamentos, a algo que faltava. A Igreja tinha tentado enterrar a história dos anos perdidos de Jesus sob séculos de silêncio. Mas nas mãos de Spinoza, o silêncio tornou-se evidência. Ele começou a ver que a própria ausência era a pista, que o vazio apontava para algo tão ameaçador que a instituição mais poderosa da Terra teve de o apagar.
E ele não teve medo de seguir essa trilha, não importava onde o levasse. Então, vamos rebobinar a história. Quando a maioria das pessoas pensa nos anos perdidos, imagina Jesus a crescer tranquilamente em Nazaré, à espera que alguma centelha divina o chamasse para o seu ministério. Mas Spinoza descobriu algo muito mais dramático, algo que vira toda a história de cabeça para baixo. Não começou como um tempo pacífico de reflexão. Começou como uma crise. E no centro de tudo estava o seu pai, José. Disseram-nos que José era um humilde carpinteiro, um homem silencioso que desaparece da história sem explicação. Mas Spinoza notou algo impressionante. A palavra grega original que descreve a profissão de José era tekton. E aqui está o ponto crucial. Não significa carpinteiro. Significa construtor, arquiteto, engenheiro. Essa única palavra muda tudo. José não era um trabalhador pobre. Era um homem de conhecimento, influência e recursos. Um estratega que entendia não só como construir edifícios como o Templo de Jerusalém, mas também como as estruturas de poder eram construídas e controladas. Ainda mais chocante, Spinoza encontrou evidências de que José fazia parte de uma rede secreta de tektons, construtores de ideias, não apenas de pedra. Homens que acreditavam que o conhecimento devia ser libertado, não trancado por elites religiosas. Eles sonhavam com uma revolução, não travada com espadas, mas com a consciência. Mas as revoluções ameaçam quem está no poder. E os guardiões do templo temiam a visão de José. Spinoza encontrou referências enigmáticas em escritos apócrifos que sugerem que José não desapareceu simplesmente. Ele foi silenciado, assassinado, eliminado antes que a sua rede se pudesse erguer. Agora imagine Jesus nesse momento. Ele não era apenas o menino prodígio do templo. Era o filho de um visionário assassinado, subitamente marcado como o herdeiro de um movimento perigoso. Com apenas 12 anos, Jesus tornou-se um alvo. Ficar em Nazaré significaria morte certa. Os aliados do seu pai, a rede clandestina de tektons, tiveram de agir rapidamente. Ativaram um plano: proteger o rapaz, escondê-lo e, mais importante, prepará-lo. Foi assim que os 18 anos perdidos começaram, não como um retiro espiritual, mas como uma fuga pela sobrevivência. Jesus não entrou na história como o filho ingênuo de um carpinteiro à espera de um sinal de Deus. Ele entrou como um refugiado, o filho de um líder caído, prestes a ser forjado em algo extraordinário. Assim que a rede de tektons garantiu a segurança de Jesus, eles sabiam que escondê-lo não era suficiente. Se ele quisesse sobreviver, se quisesse cumprir a visão pela qual o seu pai morrera, precisava de treino. Não apenas educação nas Escrituras, mas exposição às mais profundas fontes de sabedoria do mundo antigo. Então, enviaram-no numa jornada, não uma peregrinação, não uma viagem turística, mas uma educação clandestina que abrangeu continentes. A primeira paragem, Egito. Mas não o Egito das histórias de infância, para onde a sua família fugiu como refugiada. Esta era Alexandria, o coração pulsante do conhecimento antigo, lar da maior biblioteca que a humanidade já construiu. Imagine um lugar onde a filosofia grega, o direito romano, a teologia judaica, a ciência persa e a sabedoria indiana colidiam sob o mesmo teto. Aqui, Spinoza rastreou referências tênues a um jovem prodígio da Judéia que debatia com estoicos, platônicos e gnósticos nos próprios corredores da biblioteca. Ele não estava apenas a absorver as suas ideias, estava a desafiá-las. Foi aqui que Jesus afiou a lâmina da sua lógica, dominou a arte da retórica e aprendeu a tecer argumentos tão precisos que podiam encurralar até o mais astuto fariseu nas suas próprias contradições. Já se perguntou como um suposto carpinteiro de aldeia conseguiu desmantelar os eruditos mais bem treinados do seu tempo? Não foi um milagre. Foi educação clássica ao mais alto nível. Mas a lógica não era suficiente. Os tektons sabiam que o puro intelecto não podia transformar corações.
Jesus precisava de uma sabedoria que fosse mais fundo. Por isso, a sua jornada levou-o para leste, ao longo das rotas comerciais que pulsavam com caravanas e mercadores, até aos Himalaias. Na Índia e no Tibete, Spinoza encontrou sussurros em textos budistas e hindus sobre um mestre chamado Issa, um sábio de Israel que viveu entre os monges. Aqui, Jesus encontrou a filosofia da compaixão, Karuna, e o princípio radical da não-violência, Ahimsa. Pense nos seus ensinamentos mais chocantes. Amai os vossos inimigos, oferece a outra face, não julgueis para não serdes julgados. Estes ensinamentos não nasceram do nada na Galileia. Eram ecos da sabedoria budista, reformulados em parábolas sobre pastores e sementes de mostarda. Mas os tectons ainda não tinham terminado. A próxima paragem, Pérsia. Aqui, no coração do zoroastrismo, Jesus absorveu uma visão do mundo inteiramente nova. A batalha cósmica entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira. Deste solo brotou a linguagem que ele usaria mais tarde: o reino de Deus contra o reino do mundo, os filhos da luz contra o príncipe das trevas. Finalmente, para fechar o círculo, Jesus regressou, não a Nazaré, mas às comunidades ocultas dos essênios, perto do Mar Morto. O mundo chama-lhes ascetas que copiavam pergaminhos, mas Spinoza viu a verdade. Eles eram um movimento clandestino, guardiões de textos suprimidos, estrategas espirituais ferozmente opostos à corrupção do templo. Entre eles, Jesus aprendeu a organização comunitária disciplinada e, mais importante, o estilo profético. Eles ensinaram-no a falar não como um humilde pregador, mas como uma voz viva da justiça, armado com palavras que podiam abalar impérios. 18 anos. 18 anos de movimento, estudo e treino. O Egito deu-lhe a lógica. A Índia deu-lhe a compaixão. A Pérsia deu-lhe uma visão cósmica. Os essênios deram-lhe a estratégia. Quando emergiu aos 30 anos, Jesus não era um carpinteiro de aldeia que de repente encontrou inspiração divina. Ele era o homem mais preparado do planeta, um filósofo, místico, estratega e profeta. Tudo num só. Quando Jesus finalmente regressou à história aos 30 anos, ele não era o mesmo rapaz que partira. Ele tornara-se uma síntese das maiores tradições do mundo. Imagine: a precisão de um filósofo grego, a compaixão de um sábio budista, a visão cósmica de um místico persa e a disciplina organizacional dos essênios, tudo fundido numa única pessoa. Não é de admirar que os evangelhos pareçam saltar o seu desenvolvimento. Como poderiam explicar o salto súbito de criança prodígio para mestre revolucionário? A igreja resolveu o problema criando um mistério. Deixaram a lacuna por explicar. Mas Spinoza viu-o de forma diferente. A lacuna era a própria chave para compreender Jesus. Pense bem. Se a igreja admitir que Jesus estudou sob tradições estrangeiras, aprendeu com não-judeus, absorveu sabedoria de múltiplas fontes, o que acontece à sua alegação de que só ela detém a verdade? Colapsa. O seu monopólio sobre a salvação desintegra-se, porque um Jesus que é ensinado apenas por Deus pode ser controlado. A sua história pode ser gerida. Pode construir-se uma instituição à volta dele e declarar-se o único intérprete da sua mensagem divina. Mas um Jesus que é treinado pelo mundo, que recolhe a verdade de muitas nações, não pode ser contido. Ele pertence a todos. Elimina a ideia de uma única instituição sagrada, que detém direitos exclusivos sobre Deus. E é por isso, argumentou Spinoza, que os anos perdidos tiveram de ser apagados. Um Jesus universal é incontrolável. Ele não é apenas um rabino judeu. Não é apenas um Messias cristão. Ele torna-se uma ameaça a todos os sistemas de poder que dependem de manter as pessoas divididas, ignorantes ou submissas. Mas aqui está a reviravolta que atinge ainda mais forte. Os anos perdidos não são apenas sobre Jesus, são sobre si.
Se Jesus pôde levar 18 anos a viajar, a estudar, a questionar, a sintetizar conhecimento em algo novo, e quanto aos seus próprios anos perdidos, que parte da sua educação foi deliberadamente deixada em branco? Que verdades foram ocultadas para o manter controlável, previsível, obediente? Esse é o pensamento perigoso que Spinoza queria que enfrentasse. A história dos anos perdidos não é apenas história, é um espelho. Quando Jesus finalmente apareceu em público, o que parecia inspiração súbita era, na verdade, o resultado de 2 décadas de preparação. O seu ministério não foi improviso. Foi uma campanha, uma estratégia desenhada com precisão. Veja o seu batismo. Os evangelhos descrevem-no como um momento de humildade. O Messias a curvar-se perante João Batista. Mas Spinoza olhou mais fundo. Para ele, não foi um ritual de purificação. Foi uma transferência de poder. João tinha agitado o povo com pregações inflamadas, abalando os alicerces do sistema. Mas no auge da sua influência, João aponta para Jesus e diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso não era profecia. Era uma ordem. Era João a entregar todo o movimento ao seu novo líder. Depois os 40 dias no deserto, a igreja enquadra-os como Jesus a ser tentado por Satanás. Spinoza, com o seu olho para códigos ocultos, viu algo diferente. O deserto não era apenas areia. Era Qumran, o quartel-general dos essênios. E as tentações eram 3 estratégias concorrentes dentro do próprio movimento de resistência. Transforma pedras em pão. Torna-te um líder populista. Resolve as necessidades materiais. Ganha lealdade. Salta do templo. Realiza um espetáculo. Exige reconhecimento como o escolhido. Toma os reinos do mundo. Alia-te aos zelotes. Lidera uma revolta violenta. Jesus rejeitou as 3. Ele escolheu um 4º caminho. O caminho da consciência, do conhecimento e da libertação interior. Não pão, não espetáculo, não violência, mas transformação a partir de dentro. E os discípulos? A história tradicional pinta-os como pobres pescadores e homens simples. Mas Spinoza releu o contexto. Os pescadores no mar da Galileia não eram camponeses. Eram donos de negócios com barcos, tripulações e redes de contactos. Eram nós perfeitos para comunicação e transporte num movimento clandestino. Mateus, o cobrador de impostos, não era um pária qualquer. Ele era um insider, um homem com acesso à máquina financeira de Roma. Cada discípulo foi recrutado não pela piedade, mas pela sua habilidade. Eles não eram apenas seguidores, eram operacionais. Até as parábolas, essas histórias simples que pensamos ser lições de moral, Spinoza via-as como armas psicológicas. Criadas com a lógica grega e a subtileza budista, elas contornavam as defesas intelectuais e plantavam ideias radicais diretamente na mente do ouvinte. A parábola do semeador não é apenas sobre fé, é um manual para identificar mentes receptivas. A parábola do filho pródigo não é apenas sobre perdão, é um ataque ao legalismo rígido do templo. E os chamados milagres? Spinoza recusou-se a lê-los como proezas sobrenaturais. Ele via-os como demonstrações de um conhecimento mais profundo. Expulsar demônios não era magia. Era libertar as pessoas das correntes mentais de culpa e medo. Curar os doentes não era violar a natureza. Era ativar a conexão mente-corpo, o que hoje chamamos de efeito placebo combinado com empatia radical. Multiplicar pães e peixes não era conjurar comida do nada. Era desencadear uma reação em cadeia de partilha, transformando a abundância escondida em suficiência coletiva. Cada ação era calculada, cada ensino era afiado, cada parábola, cada cura, cada confronto fazia parte de uma única estratégia: desmantelar os pilares do controlo, autoridade religiosa, medo psicológico, monopólio médico e exploração econômica. O clímax chegou quando ele entrou diretamente em Jerusalém e virou as mesas dos cambistas.
Aquilo não foi fúria justa. Foi um ato de sabotagem econômica contra o coração pulsante do poder do templo. E nesse momento, ele cruzou a linha final. Ele já não era apenas um mestre. Era uma ameaça direta à riqueza do sistema. E os sistemas defendem sempre os seus lucros. Foi nesse momento que a decisão de o matar foi tomada. A crucificação de Jesus tem sido contada durante séculos como uma história de blasfêmia e sacrifício divino. Mas através dos olhos de Spinoza, foi algo muito mais concreto e muito mais ameaçador para os poderes do seu tempo. Quando Jesus invadiu o templo e perturbou a sua máquina financeira, ele não apenas envergonhou os sacerdotes, ele atacou a própria fonte de receita que unia religião e império. O templo não era apenas uma casa de culto, era um banco, uma repartição de finanças, uma casa de câmbio e um matadouro, tudo em um. Ao virar aquelas mesas, Jesus não estava a virar mobília, estava a virar a ordem econômica que selou o seu destino. Os sumos sacerdotes podiam tolerar um pregador, podiam tolerar um curandeiro, mas não podiam tolerar um homem que minava os seus lucros e expunha a sua cumplicidade com Roma. É por isso que agiram rapidamente. Mas note que, quando o arrastaram perante Pilatos, não o acusaram de teologia. Acusaram-no de sedição. Chamaram-lhe Rei dos Judeus, não herege. Por outras palavras, um criminoso político, não apenas um dissidente religioso. A cruz, então, não foi um símbolo de sacrifício espiritual a princípio. Era o método de Roma para esmagar rebeldes. A crucificação era a pena de morte para revolucionários. Jesus foi executado como uma ameaça ao sistema, ponto final. E Judas? Durante séculos ele foi apresentado como o traidor, que vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Mas Spinoza viu para além dessa caricatura. 30 moedas de prata era o preço de um escravo danificado, dificilmente a recompensa por trair o homem mais perigoso da Judéia. Judas, argumentou Spinoza, não era ganancioso, mas desesperado. Ele queria forçar Jesus a um confronto, a desencadear a revolução violenta que os zelotes ansiavam. Quando isso falhou e Jesus foi executado, o desespero de Judas levou-o à sua própria morte. Não por culpa, mas por expectativas esmagadas. Depois vem a parte mais explosiva, a ressurreição. Para Spinoza, a ideia de um cadáver a reanimar-se e a andar era impossível. Mas isso não significava que nada aconteceu. Ele ofereceu duas possibilidades. A primeira, Jesus sobreviveu. As vítimas de crucificação por vezes sobreviviam se fossem retiradas rapidamente. E os evangelhos notam quão invulgarmente rápido ele foi removido da cruz. Com aliados como José de Arimateia, rico, poderoso e secretamente leal, não é impensável que Jesus tenha sido reanimado em segredo e encontrado os seus seguidores brevemente antes de desaparecer para sempre. A segunda, e aqui Spinoza favorecia, a ressurreição não foi física, mas coletiva. Foi o momento em que os discípulos, desfeitos e aterrorizados, perceberam que, embora o seu corpo tivesse desaparecido, a sua missão estava viva dentro deles. Eles não viram um fantasma. Eles experienciaram um despertar, uma profunda mudança de consciência. A morte de Jesus quebrou a sua dependência dele como um único líder e descentralizou o movimento. Eles tornaram-se o corpo de Cristo. Eles levaram a chama adiante. Esta, argumentou Spinoza, foi a verdadeira ressurreição. Roma podia matar um homem, mas não podia matar a ideia. Na morte, Jesus tornou-se imparável. A sua revolução transformou-se de um líder numa rede de indivíduos despertos que levariam os seus ensinamentos como um incêndio por todo o império. E foi isso que o tornou mais perigoso morto do que vivo. Por um breve momento após a crucificação, o movimento de Jesus ardeu intensamente. Pequenas comunidades brotaram por todo o império, praticando uma igualdade radical, partilhando recursos, questionando a autoridade e vivendo por um código de libertação interior. Eram perigosas, não porque empunhavam espadas,
mas porque viviam como se Roma e o templo já não tivessem poder sobre elas. Mas então veio o contra-ataque, e o seu nome era Paulo. Spinoza chamou a isto o golpe mais brilhante e devastador da história. Pense em quem era Paulo, um cidadão romano, educado como fariseu, treinado para pensar em sistemas de lei, estrutura e hierarquia. E aqui está a chave. Paulo nunca conheceu o Jesus vivo. A sua chamada conversão na estrada para Damasco não foi um encontro com o homem histórico. Foi, sugeriu Spinoza, um rasgo de gênio estratégico, a percepção de que este movimento selvagem e descentralizado podia ser domesticado e reaproveitado. E foi exatamente isso que ele fez, onde Jesus ensinou a gnosis, o conhecimento interior, a liberdade que vem da compreensão. Paulo substituiu-a pela pistis, a fé num credo externo, onde Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." Paulo empurrou-o para o futuro, uma recompensa no céu pela obediência na terra. Onde Jesus empoderou as mulheres, Paulo exigiu o seu silêncio. Onde Jesus ensinou a libertação da culpa, Paulo reintroduziu o pecado original, tornando cada ser humano inerentemente falho e dependente da Igreja para a salvação. Peça por peça, Paulo inverteu a mensagem. O que tinha sido uma revolução da consciência tornou-se uma religião de obediência. O que tinha sido um movimento de pensadores livres tornou-se um rebanho de crentes submissos. E Roma viu a sua oportunidade. Séculos mais tarde, Constantino precisava de uma religião para colar o seu império em ruínas. Ele não escolheu os ensinamentos selvagens e perigosos do Tecton de Nazaré. Ele escolheu a versão de Paulo, um evangelho domesticado, um que servia à autoridade em vez de a ameaçar. Ele legalizou-a, financiou-a e transformou-a no braço espiritual do império. O Tecton, o construtor de uma nova realidade, foi embalado e vendido como o fundador de uma religião que reforçava a antiga. A revolução foi roubada, e você e eu temos vivido dentro da sua jaula desde então. Mas Spinoza não parou em expor este roubo. Ele mostrou-nos o que fazer a respeito. Aqui está a parte que torna a descoberta de Spinoza tão perturbadora e tão libertadora. Ele percebeu que a história dos 18 anos perdidos de Jesus não é apenas sobre o passado, é sobre si, aqui e agora. Pense bem, os sistemas de poder, sejam religiosos, políticos ou culturais, seguem sempre o mesmo manual. Pegam em figuras revolucionárias complexas e lixam-nas até se tornarem mitos seguros e simples. Apagaram a educação e as influências de Jesus. Sanitizaram Buda. Transformaram Martin Luther King Jr. num sonhador, e não no crítico radical do império que ele era. Fizeram o mesmo com Mandela, Gandhi e inúmeros outros. Retiram as partes perigosas, a aprendizagem, a luta, o desafio, e deixam-nos com santos de gesso que podemos admirar, mas nunca imitar. Por quê? Porque se visse o processo real, se visse quanto trabalho, estudo e coragem são necessários para se tornar livre, poderia começar a fazê-lo você mesmo. Spinoza olhou para o silêncio em torno da juventude de Jesus e viu um aviso. Ele entendeu que não era apenas um capítulo perdido na história. Era um modelo projetado para o manter na sua própria Nazaré, à espera passivamente por inspiração, em vez de se construir em algo poderoso. Mas aqui está o segredo. Esses 18 anos não estão perdidos para sempre. Eles podem ser recuperados por si. Spinoza incitou-nos a tornarmos-nos tectons, construtores do nosso próprio entendimento, arquitetos da nossa própria liberdade. Isso significa 3 coisas. Desconstrução. Aprenda a ver as edições, as omissões, as manipulações nas histórias que lhe contam, seja nas escrituras, na política ou nos media. Pergunte: o que falta? Quem beneficia com esta versão? Síntese. Recuse o tribalismo. Não se limite a um livro, uma cultura, uma ideologia. Procure sabedoria em toda a parte, da ciência e da filosofia, do Oriente e do Ocidente,
de místicos e céticos. Construa pontes, não muros. Reconstrução. Use o que aprendeu para se transformar. Substitua crenças automáticas por compreensão consciente. Quebre as correntes do medo, da culpa e da obediência cega. Construa a sua própria soberania de dentro para fora. Este, disse Spinoza, era o verdadeiro legado de Jesus. Não acredita em mim e será salvo. Mas sim, mostrei-vos o caminho. Agora construí. Olhe para o mundo à sua volta. Polarização, desinformação, desigualdade, desespero. Estas são as fendas de uma civilização construída sobre alicerces defeituosos. E quem a pode reconstruir? Não seguidores passivos, não crentes obedientes, mas tectons. Pessoas dispostas a fazer o trabalho duro, perigoso e emocionante de pensar por si mesmas e construir uma nova realidade. Spinoza morreu excomungado, os seus livros proibidos, o seu nome manchado, mas morreu livre. Ele tinha percorrido o caminho, seguido a trilha do tecton original de Nazaré e tornado-se um ele mesmo. E ao fazê-lo, deixou-nos um mapa. Agora, esse mapa está nas suas mãos. A questão já não é em que deve acreditar. A questão é o que ousará aprender, o que ousará construir, porque os seus 18 anos começam hoje. Se esta jornada abriu os seus olhos, não deixe que pare aqui. O poder das ideias só cresce quando são partilhadas. Portanto, se sentiu sequer uma centelha de reconhecimento, subscreva, clique no botão Gosto e partilhe este vídeo com alguém que ainda acredita na versão oficial da história. Porque quantos mais de nós começarmos a fazer as perguntas perigosas, quantos mais tectons se erguerem para construir um novo entendimento, mais difícil se torna para qualquer sistema nos manter em silêncio. Este canal é onde mantemos essa conversa viva, semana após semana. Por isso, junte-se a nós. Fique conosco e juntos, vamos desvendar as verdades que nunca foram feitas para serem escondidas.